Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre o polipropileno, o poliestireno e o PVC. O grupo é formado por Camille, Graziela, Jéssica e Letícia. O que é o polipropileno? É um polímero, mais precisamente um termoplástico, derivado do propeno ou propileno, plástico reciclável, podendo ser identificado em materiais através do símbolo triangular de reciclável, com o número 5 por dentro e as letras PP por baixo. É um polímero versátil, flexível e resistente. Propriedades do polipropileno: resistência química e resistência à fadiga, onde mantém sua forma após muita torção, dobra ou flexão. Isolamento, tendo alta resistência à eletricidade, sendo útil para componentes eletrônicos. Elasticidade e tenacidade, onde ele tem a capacidade de se deformar sem quebrar. E transmissividade, onde ele pode ser usado para aplicações em que alguma transferência de luz seja importante ou de valor estético. Formas de processamento. Extrusão. O material a ser moldado é empurrado para uma matriz de extrusão na extrusora. Sopro. O polímero fundido após a extrusão é alocado em um molde hermeticamente fechado. Injeção. Possibilita produções de grande precisão, em que o material é aquecido e fluidificado. Termoformagem, também chamado de vacuum forming, consiste em aquecer uma placa de plástico polipropileno sobre um molde, a fim de que ela amoleça e assuma sua forma. Aplicações do polipropileno no mercado: filmes e películas para embalagens na indústria alimentícia, cigarros e doces em geral, chapas e embalagens rígidas que substituem inclusive o PVC, por ser mais econômico, fios e tecidos descontínuos e contínuos para confeccionar cordas, cabos, tapetes, sacarias, tampas de refrigerantes, autopeças, eletrodomésticos, saco para grãos e fertilizantes, brinquedos, cadeiras plásticas e etc. Falando agora sobre algumas vantagens e desvantagens do polipropileno sobre outros materiais, é que ele é um produto que pode ser soldado com o próprio propileno, sendo assim usada a soldagem por fusão. Os tipos homopolímeros possuem peso molecular e densidade mais baixos, e por isso são mais leves e brilhantes, com características visuais comercialmente mais viáveis. Já o copolímero pode ser o randômico, ou seja, de extrema transparência, além de ser resistente mecanicamente, sendo empregado em produtos que necessitam de uma dureza maior. E além de ser antiaderente, outras vantagens do polipropileno sobre os demais plásticos é a sua facilidade de pigmentação e boa resistência à flexão. O polipropileno tem sensibilidade aos raios ultravioletas e à ocorrência de intempéries, o que inviabiliza o seu uso na construção civil e em outros segmentos da engenharia. Ele apresenta pouca resistência térmica, que é aproximadamente acima de 90 graus e abaixo de 0 graus. É um material que possui condutividade térmica baixa, sendo conveniente evitar qualquer forma de aquecimento excessivo durante a sua usinagem. E ele se sobressai como uma das resinas mais bem-sucedidas da indústria do plástico, além de uma das mais consumidas em um mercado em constante expansão. Forma do polipropileno. Polipropileno para injeção. Como funciona a reciclagem do polipropileno? Em resumo, o processo básico para a reciclagem dele é separação do material conforme o uso, moagem para deixar o plástico mais fácil de derreter com uniformidade, com material pronto para receber corantes de vários tipos, e o polipropileno é injetado em moldes que vão conferir um novo formato a ele. Objetos feitos de polipropileno: brinquedos, embalagens flexíveis, cadeiras plásticas, copos plásticos, Tupperware. O que é polietileno? O polietileno, ou PE, como vimos mais comumente, que é sua sigla, é uma resina termoplástica parcialmente cristalina e flexível. Ela pode ser obtida através da polimerização do etileno. E o etileno é classificado em 3 tipos: o de baixa densidade, o de alta densidade e o de baixa densidade linear. Agora, falando um pouco sobre as propriedades do polietileno. O de baixa densidade temos como propriedade a tenacidade, uma boa resistência a impacto, uma flexibilidade alta, ele é fácil de processar e tem propriedades elétricas notáveis e estabilidade também. O de alta densidade tem uma baixa reatividade química, um maior ponto de fusão, não sendo solúvel em temperatura ambiente. É translúcido e menos transparente do que os de baixa densidade. Os de baixa densidade linear
servem para a produção de películas plásticas e fios mais finos. São resistentes e recicláveis. E a maior resistência à deformação da superfície e uma maior sensibilidade a fraturas do material fundido, o que torna o processamento dele mais difícil. Formas de processamento. Começamos com a preparação do monômero, onde temos a obtenção do etileno através do processo de destilação, porque ele vem a partir do petróleo. Seguindo para a polimerização, que é onde suas moléculas são unidas para formar um polímero. E essa polimerização acontece em duas maneiras, a maneira radicalar e a catiônica. A catiônica é iniciado geralmente por um metal como o sódio ou o cálcio, que é dissolvido em um eletrólito, e quando a corrente elétrica é aplicada, os cátions são atraídos para o cátodo, onde reagem com os monômeros para formar radicais livres. Esses radicais livres, então, iniciam a polimerização, adicionando-se a outros monômeros para formar uma cadeia polimérica. E na polimerização radicalar, o iniciador é geralmente uma substância orgânica que contém um átomo de carbono, com 2 elétrons livres. Esse átomo de carbono é chamado de radical livre, e quando o radical livre entra em contato com o monômero, ele reage com ele, adicionando-se, então, para formar essa cadeia polimérica. E por último, vem a formação do produto, onde o polímero é então transformado no produto final desejado. O polietileno pode ser moldado em diversas formas, como filmes, tubos, garrafas e outras aplicações que a gente vê comumente no mercado. As aplicações no mercado são tubos e válvulas para sistema de água, esgoto, ventilação, aquecimento, entre outros, recipientes para líquidos, produtos químicos, combustíveis, lixo doméstico. Temos garrafas de bebidas, como a gente vê comumente no mercado, né, de refrigerante, cabos de fibra óptica, peças automotivas, ferramentas elétricas, brinquedos, entre outros. Ali a gente botou o símbolo do PET, que é a sigla do polietileno terifalato, que é o mais comum ultimamente, usado hoje em dia, né? Mas a gente também tem a sigla do polietileno de baixa densidade, de alta densidade e o de densidade linear. Mas como são muitos, a gente resolveu botar esse aí, que é o mais usado e o que a gente mais acha por aí, né? Garrafa PET e outras coisas do cotidiano. Agora, falando um pouco das vantagens e desvantagens do polietileno sobre outros materiais, é que o polietileno é um material resistente e durável, que pode suportar altas temperaturas, impactos e agentes químicos. Ele pode ser moldado em diversas formas, o que o torna adequado para uma ampla gama de aplicações. É um material impermeável, o que o torna adequado para aplicações em contato com água. E é um material reciclável, o que contribui para a redução do impacto ambiental. Mas o polietileno é um material não biodegradável, o que pode causar problemas de poluição ambiental. Ele também é um material inflamável, o que pode representar um risco de incêndio. Ele pode liberar compostos orgânicos voláteis durante sua fabricação e uso, onde esses compostos orgânicos voláteis são gases que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. E apesar da resistência à água, ele pode sofrer oxidação por meio de alguns processos químicos. Forma do etileno. Ali a gente tem o polietileno como polímero, né, para injeção, onde ainda não foi moldado, e é isso. E como funciona a reciclagem do polietileno? A reciclagem começa pela coleta, onde o polietileno é coletado por meio de programas de coleta seletiva. Aí eles passam para a triagem, onde são separados por tipo de plástico, cor, estado de conservação e entre outras características. Aí então são levados para a lavagem, onde são removidas impurezas e resíduos orgânicos. Aí passam para a secagem, onde são secos e serve para remover a umidade, né? Aí eles são levados para a moagem, onde são moídos para formar uma massa homogênea, e depois, então, o derretimento, onde essa massa moída é derretida para formar um líquido que vai ser modelado na parte de modelação. Agora, falando um pouco dos objetos feitos de polietileno, a gente pegou os que mais se encaixam no nosso dia a dia e onde a gente mais consegue ver, que é a garrafa PET, a caixa d'água, o papel filme e a sacola.
PVC, na verdade, é uma sigla utilizada para identificar o polímero policloreto de vinila, e ele é obtido pela reação de polimerização de cloretos de vinila. É um dos polímeros mais usados no mundo e é o terceiro mais produzido. Existem o PVC rígido, flexível ou plastificado. No plastificado, são adicionados ao PVC plastificadores, porque suas folhas são quebradiças. Como propriedades do PVC, a gente tem que ele tem um baixo coeficiente de transferência de calor, então ele pode ser considerado um isolante térmico. Além disso, ele tem resistência à abrasão, à ruptura e ao impacto. Ele não é inflamável, então pode ser utilizado em aplicações que o fogo é um risco. Além disso, também ele é um isolante de corrente elétrica e de luz, o que também o torna adequado para aplicações em que é necessário evitar a condução de eletricidade. Ele não absorve graxa ou produtos químicos, dando mais durabilidade a ele, e não cria um ambiente favorável para o acúmulo de micro-organismos patogênicos. O PVC é produzido em instalações de mistura especializadas, que consiste na transformação gradual de monômeros homogêneos, que são partículas simples e leves, em partículas maiores, conhecidas como polímeros. O cloreto de polivinila pode ser obtido por um dos 3 métodos de processamento conhecidos, que são esses que a gente trouxe aqui. O primeiro é polimerização de esferas, também chamado de polimerização em suspensão. Esse processo utiliza fixadores de suspensão, e a forma e a estrutura do produto final assemelha-se à de esferas. Polimerização em emulsão, a reação rápida que envolve tensoativos, iniciadores e estabilizadores. E por último, polimerização em massa. Esse é um método muito utilizado para obter o cloreto de polivinila devido à pequena quantidade de impurezas da matéria-prima. Agora trouxemos a aplicação do PVC, mas além dessas que a gente trouxe aqui, existem inúmeras outras, sem contar que o mundo cada vez evolui mais e quanto mais a gente evolui, mais aplicações para o PVC são encontradas. Aqui a gente trouxe a aplicação em construção civil, que ele serve para fazer revestimentos, tubos, conexões, portas, janelas e telhas. Também a fabricação de embalagens para alimentos e bebidas e outros produtos. Além disso, também temos a fabricação de brinquedos. Outras aplicações podem ser na medicina, como é usado na fabricação de membros proteicos, aparelhos auditivos e películas protetoras. Também são feitas as cortinas de tiras de PVC, que proporcionam o isolamento térmico em vários tipos de armazém, fábricas e processamento de câmaras frigoríficas. Agora falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens do PVC sobre outros materiais, é que ele é leve, quimicamente inerente e completamente inócuo. Ele é resistente a fogo e é impermeável e isolante. Ele apresenta inúmeras aplicações industrial e alta transparência. E ele é economicamente em relação falando a qualidade e preço, e ele é fácil de se transformar. Mas apesar de tudo isso, ele não é biodegradável, o que significa que ele pode ser permanente no meio ambiente por centenas de anos. Ele pode liberar compostos orgânicos voláteis durante sua fabricação e uso, onde esses compostos orgânicos voláteis são gases que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. E o PVC é um material reciclável, mas o processo de reciclagem pode ser complexo e muito caro. Aqui a gente tem a forma do PVC antes de ele ser moldado ou desenvolvido em aplicações. A reciclagem do PVC, como ela funciona? Começa com a coleta e triagem, onde os resíduos de PVC são coletados por meio de programas de coleta seletiva. Depois a gente vai para o processamento e transformação, onde os resíduos são separados, então processados e transformados em novos produtos. Aí nós temos a reciclagem mecânica, onde os resíduos são moídos em pequenas partículas, então derretidos para formar um líquido. E a reciclagem química, onde os resíduos são dissolvidos em um solvente e então reformados em novos produtos. Temos aqui alguns exemplos de objetos feitos com o PVC, como galochas e tubos de PVC, mas além de muitos outros que citamos anteriormente e que ainda podem ser desenvolvidos. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigada!